uma investigação contra uma rede ilegal de casas de jogos de azar no Rio de Janeiro. Uma operação contra um tipo de atividade que tem um histórico longo de proibição no Brasil e uma longa história de proximidade com outros crimes. Uma atividade que é alvo de uma proposta de liberação que avança no Congresso. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 10 de maio de 2022, dia em que o Ministério Público fez uma operação contra uma rede de jogos de azar explorada por bicheiros no Rio de Janeiro e em outros estados. Essa rede, segundo os promotores, é acobertada por agentes de segurança por meio de pagamento de propina. A chamada Operação Calígula foi às ruas na capital fluminense com 29 mandados de prisão e 119 mandados de busca e apreensão. O Ministério Público denunciou 29 pessoas por crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Entre os alvos da operação está o ex-policial militar Rony Lessa, acusado de ter sido o executor da morte da vereadora Marielle Franco em 2018. Lessa está preso enquanto aguarda julgamento. Segundo o Ministério Público, o ex-PM tem participação na rede de bancas de aposta de jogo de bicho e de casas de bingo. Isso junto com o bicheiro Rogério de Andrade, que também foi alvo da operação e é apontado como líder do esquema junto com o filho dele, Gustavo. Rogério é sobrinho do Castor de Andrade, o mais famoso bicheiro do Rio. O Ministério Público admitiu que está investigando uma possível ligação do Rogério, que é próximo do Rony Lessa, com a morte da Marielle. Uma das hipóteses é de que ele tenha sido o mandante do crime, mas os promotores dizem que ainda não tem provas para uma denúncia formal em relação a esse caso. A Operação Calígula também prendeu policiais e delegados. Um deles é Adriana Belém, que foi titular de uma delegacia na Barra da Tijuca e hoje está licenciada e assessora na Secretaria Municipal de Esportes do Rio. Os investigadores encontraram quase 2 milhões de reais em espécie na casa dela, em sacolas de roupas de grife e numa mala, o que é visto como um forte indício de lavagem de dinheiro. Ela teve a prisão preventiva decretada e a prefeitura disse que ela será exonerada do cargo. Outro alvo que foi detido nesta terça é o Marcos Cipriano. Ele foi delegado por 20 anos e atualmente ocupa um cargo de conselheiro na Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio, uma nomeação feita pelo governador Cláudio Castro, do PL, e aprovada pela Assembleia Legislativa em 2021. Na época, o Cipriano já era investigado pela Corregedoria da Polícia por ter patrimônio incompatível com a renda. Ele também chegou a ser investigado no caso Marielle por uma ligação com Rony Lessa envolvendo a liberação de máquinas de caça-níquel que haviam sido apreendidas. A Polícia Civil destacou que a delegada e o delegado envolvidos no escândalo não ocupam cargos no órgão atualmente e que a Corregedoria vai investigar as denúncias. Os dois delegados não tinham se pronunciado sobre a operação até o fim da tarde dessa terça. A defesa de Rony Lessa não comentou as acusações, pois disse que ainda não teve acesso aos documentos do Ministério Público. A defesa do bicheiro Rogério de Andrade, apontado como líder do esquema, afirmou que vai contestar na justiça as medidas contra o seu cliente. A Operação Calígula apreendeu dinheiro em espécie, apreendeu cheques, documentos, equipamentos eletrônicos e mais de 100 máquinas de caça-níquel, que são proibidas. A acusação do Ministério Público diz que, para manter o funcionamento das casas de apostas, a quadrilha fez acordos de propina com agentes públicos, incluindo o pagamento para policiais civis e militares. Os investigadores também dizem que os envolvidos empregavam violência contra concorrentes e que existe suspeita de que o esquema é responsável por homicídios.
Jogo do bicho, máquina caça-níquel, bingo e outros jogos de azar são presença recorrente em notícias como a da Operação Calígula, que expõe como essas atividades costumam ocorrer em proximidade a outros crimes, e muitas vezes com envolvimento do poder público. São elementos que também aparecem na história dos jogos de azar no Brasil. Um dos símbolos mais antigos da relação do Brasil com os jogos de azar são os cassinos. O país começou a construir as primeiras dessas casas de aposta na década de 20 em instâncias turísticas. Elas foram proibidas por um tempo e depois foram legalizadas na década de 30 no governo do Getúlio Vargas. O país chegou a ter 70 cassinos nessa época. O mais icônico era o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, que recebia celebridades nacionais e internacionais. Quem se apresentava muito lá e em outros cassinos pelo país era a cantora Carmen Miranda. Corrente de ouro tem pano da costa tem Essa era glamourosa dos cassinos chegou ao fim em 1946, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os jogos de azar no Brasil por considerar que eles infringiam a moral e os bons costumes. Desde então, houve idas e vindas na legislação em relação a diferentes tipos de jogos de azar. A lei atual permite apostas de corrida de cavalo em jockeys e também dá brecha para a operação de sites de aposta esportiva hospedados no exterior. Além disso, uma autorização que se manteve constante é a dada ao poder público para oferecer loterias. É um negócio que rendeu à Caixa Econômica Federal, que organiza os concursos, mais de 18 bilhões de reais em 2021. Eu tô ligado na Mega da Virada. E você? Prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula. Já pensou? Aposte. Em 1993, a Lei Zico reintroduziu os bingos comerciais no Brasil. A justificativa era financiar entidades esportivas. Em 1998, a Lei Pelé aperfeiçoou essa regra, mas muitos desses bingos operavam como fachadas para grupos criminosos, lavando dinheiro e sonegando imposto. Na década de 2000, a legislação voltou a proibir os bingos, mas permitiu que as casas que já existiam operassem até o fim de suas licenças. Aí, em 2004, o então presidente Lula editou uma medida provisória cassando a licença das casas de bingo que operavam no país, que eram cerca de 1.000. A decisão foi tomada depois da divulgação de um vídeo em que Valdomiro Diniz, que era assessor do então ministro da Casa Civil José Dirceu, pedia propina a um empresário de bingo, algo que levou à criação da CPI dos bingos. Essa medida provisória foi rejeitada pelo Congresso e algumas casas de bingo até voltaram a operar com base em liminares judiciais. Com o tempo, essas licenças foram deixando de existir. Hoje, casas de bingo operam na ilegalidade, como demonstrou a Operação Calígula, que foi deflagrada nessa terça-feira. Especialistas estimam que elas movimentam cerca de R$1 bilhão por ano. O jogo do bicho é outro jogo de azar que é proibido por lei, mas é operado como uma loteria informal no Brasil há mais de um século. Ele foi criado em 1892 num zoológico da Vila Isabel, no Rio. Era uma forma de atrair mais visitantes. O barão, que era o dono do local, escolhia um animal no início do dia e vendia rifas. Quem acertasse o bicho ganhava um valor que equivalia a um salário da época. O jogo ficou famoso e ganhou a cidade do Rio para além do zoológico, além de novas regras também. Foi proibido ainda no século XIX, mas a lei nunca foi aplicada com muito rigor. Atualmente, o jogo do bicho é uma contravenção penal, que é uma infração mais leve. O jogo do bicho tem uma arrecadação ilegal estimada na casa dos bilhões de reais. E assim como os bingos e outros jogos de azar, também tem uma relação simbiótica com redes de crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro, em territórios dominados pelas milícias. Vários dos alvos da Operação Calígula também são investigados por envolvimento com esses grupos paramilitares. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que os jogos de azar são amplamente proibidos, mas existem propostas de liberação sempre pipocando no Congresso. Uma delas, apresentada em 91, avançou no início de 2022. Agora, em fevereiro, a Câmara aprovou um projeto de lei que é o chamado Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. O texto legaliza o jogo do bicho, legaliza os bingos, legaliza os cassinos e os jogos online de aposta. Também cria uma regulação,
limitando, por exemplo, o número de cassinos por estado. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado, além de sancionado pelo presidente da República. A principal justificativa para legalizar os jogos de azar é econômica, tanto que esses projetos costumam voltar à tona em períodos de crise. Os parlamentares que apoiam o texto dizem que a liberação vai estimular o turismo no Brasil, gerar empregos e aumentar a arrecadação do governo. As cifras citadas costumam ficar entre 15 bilhões e 20 bilhões de reais adicionais ao ano em impostos pagos para a União. Outro argumento é que a proibição restringe liberdades individuais. Um dos grupos que mais se opõe à liberação dos jogos no Brasil é aquele formado pelos religiosos. Eles usam aí a questão moral, uma questão que já apareceu com o presidente Dutra na proibição dos cassinos lá na década de 40. Outro argumento muito usado contra a liberação dos jogos no Brasil é a questão da saúde, a dependência que essas atividades causam em pessoas. O jogo compulsivo foi incluído pela Organização Mundial da Saúde no Código Internacional de Doenças, ao lado da dependência química em drogas e do alcoolismo. Mas a principal justificativa para a proibição dos jogos de azar no Brasil vem de autoridades como o Ministério Público, que vê riscos dessas atividades, mesmo depois de legalizadas, serem fachadas para outros tipos de crime. Procuradores e parlamentares contrários à legalização consideram que cassinos, bingos e outras atividades são muito facilmente usadas para lavagem de dinheiro sujo. Eles dizem que se os jogos de azar voltarem a ser permitidos no Brasil, isso vai exigir uma fiscalização minuciosa para que práticas criminosas não se associem à jogatina. A Petrobras aumentou nesta terça-feira o preço do diesel vendido às distribuidoras. O aumento foi de quase 9%. Isso tem pressionado as empresas que fornecem o transporte público nas cidades. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, como esse aumento do diesel impacta o transporte público? Bom, a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos emitiu uma nota hoje falando justamente sobre como o diesel está muito pesado para elas. Segundo a associação, o combustível é o segundo maior custo desse setor, só atrás de pessoal. Nessa nota, as empresas também falam que pode ser que elas diminuam a circulação fora dos horários de pico, justamente porque estão pressionadas por esse lado do custo. Ou seja, pode ser que falte ônibus em algumas cidades em alguns horários. Se a gente for olhar o preço médio do diesel na bomba, ele realmente subiu quase 25% da virada de 2021 para 2022 até a semana passada, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. E isso ainda nem conta com esse aumento anunciado ontem pela Petrobras. E se a gente for lembrar, as empresas do setor de transporte público já não estavam muito bem desde o começo da pandemia. Quando começou a crise de saúde, elas perderam muitos passageiros porque tinha muita gente ficando em casa. Elas até dizem que ainda não conseguiram recuperar o movimento de antes da pandemia. O Congresso até aprovou um pacote de socorro em 2020, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou. Então agora as empresas basicamente estão pedindo mais ajuda. E Marcelo, de que forma isso pode chegar nos passageiros? Olha, por um lado, a população de alguma forma já ajudou as empresas de transporte coletivo nesses últimos tempos. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, publicado no começo de 2022, mostrou que 122 municípios socorreram as empresas com subsídios entre março de 2020 e novembro de 2021. Mas essa é uma forma indireta de impacto para o cidadão, né? O impacto mais direto vem mesmo na forma de aumento da tarifa. Então, algumas capitais já aumentaram a passagem de ônibus esse ano, como Curitiba, Cuiabá, Belém, Recife, Fortaleza, entre outras. Mas hoje, o Edivaldo Nogueira, que é prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, disse para a CNN Brasil que vai ser muito difícil para as prefeituras que ainda não aumentaram a tarifa segurar ela por mais tempo. Então, se você mora em uma cidade que ainda não aumentou a passagem esse ano, prepara os bolsos porque a tarifa do transporte público pode entrar nessa longa lista de coisas que estão mais caras em 2022. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre a crise no Sri Lanka, que já derrubou um primeiro-ministro. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa.
O Sri Lanka está enfrentando a mais grave crise econômica de sua história desde que o país se tornou independente dos britânicos em 1948. Em 12 de abril, o governo anunciou que não tem mais dinheiro para pagar a dívida pública bilionária que acumulou com seus credores, principalmente com as duas maiores potências dessa região, que são a Índia e a China. A construção dessa enorme crise econômica não aconteceu do dia para a noite. Ela é obra da gestão dos membros da família Rajapaksa. Um dos irmãos é o atual presidente do Sri Lanka, o Gotabaya Rajapaksa, e o outro era, até esta segunda-feira, o primeiro-ministro do país, Mahinda Rajapaksa, que deixou o cargo pressionado por uma violenta onda de protestos que até essa terça-feira já tinha deixado 5 mortos e 200 feridos. O Mahinda Rajapaksa, o agora ex-primeiro-ministro, ele está desde 2005 se alternando nos cargos de presidente e de primeiro-ministro. Foi ele o responsável por ter colocado de pé a política econômica atual e por ter colocado o irmão dele como presidente eleito em 2019. Uma das medidas que levaram à crise atual foi o fechamento da economia para tentar proteger a indústria nacional, o que resultou agora num desabastecimento agudo dos supermercados. O país não consegue mais sequer importar petróleo. Postos de combustíveis estão sem gasolina na bomba e as pessoas não têm mais gás para cozinhar. Além disso, o governo inventou um ambicioso e desastrado programa para incentivar massivamente a agricultura orgânica em escala nacional e proibiu a importação de fertilizantes químicos. A coisa não deu certo e a agricultura ruiu. Falta alimentos, faltam empregos no campo. O cenário todo é piorado pela consequência de um conflito étnico interno que durou mais de 20 anos e deixou o país politicamente dividido. É a soma dessas muitas crises que trouxe o Sri Lanka ao que parece ser o pior momento de sua história recente. Do escândalo dos bingos no Rio de Janeiro, passando pelo impacto do aumento do diesel no transporte público e terminando com a crise política no Sri Lanka, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.